integração por partes é uma das técnicas de integração que vai transformar a integral que a gente está calculando numa outra que a gente espera que seja mais fácil, de preferência que seja uma integral elementar. A integração por partes, ela nasce da regra do produto derivada. Então, imagina que nós tenhamos duas funções, f de x e g de x. Então, a gente tem f de x, g de x, e a gente vai calcular a derivada dessa função. Então, a gente tem que derivar as duas funções, mas a gente deriva uma em cada momento. Então, a gente deriva f, repete a g, mais repete a f e deriva a g. Então, essa é a regra do produto. O que a gente vai fazer é reescrever essa regra do produto, deixando no primeiro membro esse produto aqui, f de x vezes g'. Então, isso aqui vai ficar no primeiro membro. Então, a gente vai ter aqui a seguinte situação, ó. F de x vezes g'. Então, f de x vezes g' é igual. Então, isso aqui ficou no segundo membro, esse produto aqui, ó. Essa derivada do produto. Isso que estava no segundo membro vai passar, vai ficar menos. E esse produto aqui, g vezes f', a gente vai escrever nessa ordem, ó. G vezes f'. O que a gente vai fazer agora é integrar. A gente tem duas funções iguais, uma no primeiro membro, outra no segundo. A gente vai integrar os dois lados da equação. Então, eu vou calcular a integral em relação à variável x. Vou calcular essa integral em relação à variável x. Então, se nós observarmos aqui a gente tem uma subtração. Então, tem uma propriedade que garante que a gente pode separar essas duas integrais. Essa integral e essa. E a integral da derivada é a própria função. Quando a gente está calculando uma integral indefinida, a gente está achando uma antiderivada. Então, quem que derivando da f vezes g, esse produto, a derivada dele? A própria f vezes g. Então, essa equação aqui, ela vai se transformar nessa equação aqui. Vai ficar assim, ó. F, g' de x dx é igual, a gente separando as integrais, vai ficar f de x vezes g de x, menos uma nova integral, que vai ser a g vezes a derivada da f de x em relação a x. Isso aqui é a integração por partes. Exatamente isso que está escrito aqui é a nossa integração por partes. O que a gente faz depois é escrever isso de uma maneira um pouco mais abreviada, porque aqui a gente tem muitos caracteres, né? f calculado em x, derivada calculada em x, dx. Então, a gente vai abreviar isso aqui. Mas no primeiro exercício, a gente vai fazer com esse formato mesmo. Então, imagina que a gente tenha a regra do produto integrada, que isso é a integração por partes, e a gente vai fazer a integral desse produto aqui, ó. X é elevado a x dx. Então, se a gente for tentar fazer substituição não tem composta, essa é uma integral que a gente não resolve sem ser por partes. Então, essa integração por partes vai aumentar o leque de funções que a gente sabe integrar. Então, agora a gente está partindo de uma integral igual a essa, ó. A gente está com uma integral igual a essa, que a gente está comparando com essa aqui, ó. Então, nós vamos olhar para essas duas aqui, e a gente vai ter que escolher f e g'. Na verdade, a gente escolhe um só, porque o que sobra fica sendo a outra função. Então, a hora que a gente fizer essa escolha aqui, ó, imagina que a gente escolhe f de x igual a x. E a g' de x, igual a e elevado a x. A hora que nós multiplicamos essas duas, x vezes e elevado a x, f de x vezes g', ó, f vezes g', x é elevado a x. Então, essa escolha é muito importante. A gente sempre tem que escolher de forma que não sobre ninguém na hora que a gente está calculando a integral, ó. A minha integral é o produto de duas funções, a função x vezes a função exponencial e elevado a x. A função x a gente chamou de f, a função x a gente chamou de f, e a função e elevado a x a gente está chamando da derivada de g, ó. Então, na regra do produto, a gente tem a f e a derivada da g, e a g e a derivada da f em momentos diferentes. Então,
Por isso que a gente vai transformar essa integral com esse produto aqui, nessa nova integral com outro produto aqui. Então, a técnica de integração, ela não está resolvendo a integral, ela está transformando a nossa integral. Só que para isso a gente vai precisar de umas contas. Ó. A f a gente já sabe quanto vale, ó. Essa igualdade aqui é verdadeira. Ela nasceu da regra do produto. Então, a gente vai usar aqui, ó, isso aqui é f, a gente vai precisar encontrar a g. A gente tem a derivada da g, ó. A derivada da g é a elevada a x, então eu preciso de encontrar g. Então, a gente precisa fazer duas contas aqui. Uma conta vai ser a derivada da f, porque a gente vai precisar dela aqui na frente, ó, lá em cima na fórmula. Então, eu vou precisar de calcular a derivada da f. Quem que é a derivada da função x? Em relação a x, 1. Agora, eu vou precisar achar quem que derivando dá e elevada a x. Se a gente quiser uma função só, e elevada a x, derivada a elevada a x. Se a gente quiser mais, a gente poderia até colocar esse mais c aqui. Mas a gente vai avaliar o que vai acontecer com esse mais c depois. Então, olha o que está acontecendo. A gente está substituindo naquela nossa fórmula da integração por partes. Então, aquela integral x, a elevada a x, está se transformando no produto das duas, ó, é o produto das duas funções. Eu vou pegar a f e vou multiplicar pela g, é isso que a gente está substituindo aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, f é o x vezes g de x. G de x é elevado a x mais c. Menos, esse menos está aqui, ó, esse menos, uma nova integral que a gente quer calcular agora. A nova integral envolve as duas funções que a gente acabou de encontrar, que é a g e a derivada da f. A nova integral é o produto da função g, olha aqui em cima, a gente vai substituir quem é a g e quem é a derivada da f, e teremos uma nova integral. Então, a g de x é elevado a x mais c, que multiplica f'1 dx. Então, a nossa integral, que era x elevado a x dx, se transformou agora, ela é igual a x vezes elevado a x mais c, menos essa nova integral. Observe que a variável aqui, ó, a variável é x. Então, esse c que apareceu ali é uma constante. Então, aqui a gente tem dx. Então, eu tenho uma integral de uma soma aqui, ó. Então, agora a gente vai continuar resolvendo essa integral. Então, vou escrever aqui embaixo, novamente, o que está escrito lá em cima, para a gente não perder. Esse é o primeiro exercício que a gente está fazendo por partes. Então, a gente vai ter aqui, ó, a integral de x é elevado a x dx, vai ser igual, usando a distributividade aqui, vai ficar x é elevado a x mais x vezes c, posso escrever até cx já, menos a minha integral ali, eu posso separar. Então, vai ficar a integral é elevado a x dx mais a integral de c dx. Só que observe que esse menos está multiplicando as duas. Então, se eu colocar assim, ele está multiplicando só a primeira. Ó. Então, eu tenho que colocar aqui alguma coisa dizendo que eu vou fazer essa conta daqui a pouquinho. Então, se a gente observar agora, olha, a gente está com uma integral mais fácil do que a gente tinha antes. Essa primeira a gente não sabia resolver. E agora, essa parte aqui já está pronta, ó. X é elevado a x, tá vendo que eu coloquei igual? Ó, igualdade mais cx menos... Quem que é a integral de e elevado a x dx? É elevado a x, eu poderia colocar mais um c1, né? Mais uma nova constante aqui. Mais... Quem que é a integral de c? A integral de c em relação a x, c é constante. C sai da integral, fica a integral de 1. A integral de 1 é x. Mais uma nova constante aqui, c2. Então, se nós observarmos, esse menos aqui estava multiplicando todo mundo. Então, esse menos aqui vai estar multiplicando esse menos aqui. Calma. Aqui, ó. Esse menos aqui vai estar multiplicando. Mas por que esse C eu não preciso colocar com menos? Aqui eu preciso, ó, distributividade, ó, esse e esse. Agora, esse C1 e esse C2 são todos os números reais, então, tanto faz eu colocar menos C1 ou mais C1, são todos os números reais, positivos e negativos. E se a gente for observar agora, aquele CX que apareceu aqui, ele está positivo aqui e está negativo aqui. Então, a nossa integral, agora a gente está bem perto de terminar o exercício, aquela integral x é elevado a x dx, vai ser x é elevado a x, menos e elevado a x, esse mais C1
mais C2 é uma constante, eu nem preciso colocar uma constante para cada um, né? Quando eu estou resolvendo a integral, basta que eu coloque um mais todas as constantes aqui nesse passo. Então, aqui a gente acabou de resolver a integral. E o jeito de conferir, todas as vezes que eu usei uma integração por partes, vai ter um produto. Então, a gente vai ter que usar a regra do produto para conferir. Então, uma tarefa para casa aí, derivem, vocês vão verificar que a derivada dessa função derivada dessa função aqui, de fato, é x é elevado a x. Então, encontramos todas as funções que derivando da x é elevado a x. Só que, aquela integral que a gente tinha, transformada em outra, essa integral aqui, ó, quando a gente tem essa integral, a gente está com muito caractere para uma fórmula. Então, quando a gente fala assim, não, eu quero escrever isso de uma maneira um pouco mais abreviada. Como assim? Então, se a gente fizer uma mudança aqui, olha, e a gente escolher, imagina que a gente está escolhendo, só um minuto, a gente está escolhendo aqui esse f de x, g', a gente vai querer diminuir essa fórmula. Essa é a fórmula de integração por partes, que tem um produto de uma função e uma derivada, que vai ser transformado, o que era a função lá, virou a derivada aqui. O que era a derivada lá, virou a função aqui. Então, pegamos uma integral e transformamos em outra. O que a gente vai fazer para abreviar essa fórmula vamos chamar, então, faça, é uma escolha, faça u igual a f de x e v igual a g de x. Se a gente fizer isso, a hora que a gente faz isso, a gente faz a conta e encontra que quem é a derivada do u? Du dx vai ficar derivando mesmo, ó, derivada da f' de x. Eu poderia escrever assim, ó, du dx, f' de x dx e substituir. Só que, para ficar com o formato de integral que a gente está acostumado aqui, a gente já coloca esse dx aqui, ó. E, ao mesmo tempo, a gente vai fazer a conta aqui, ó, quem que é a derivada do v? Vai ficar a derivada da função g. Então, agora, a gente vai fazer as substituições naquela nossa fórmula que a gente tinha como verdadeira já. Então, ó, primeira substituição, isso aqui vai ser o u. Quem que é g' de x dx? G' de x dx vai ser, ó, quem é o g' de x dx? Vai ser o dv. Agora a gente vai ter aqui f vezes g. F vezes g são as duas funções que a gente chamou de u e v. Ó. Então aqui a gente tem, de fato, aqui o u e o v. E na nossa integral nova, o que é o g de x? O g de x aqui é o v, ó. Aqui é o v. E f' de x dx? F' de x dx é f' de x dx aqui. Essa f' de x dx é justamente o du, ó. Então, a gente está fazendo essa mudança de variável aí para abreviar aquela nossa fórmula. E a nossa fórmula vai ficar da seguinte maneira. Integral de u dv, integral de u dv, é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, isso aqui é a integração por partes. Essa é a fórmula que a gente vai usar toda vez que a gente estiver fazendo uma integração por partes. Então, o que era f de x é o nosso u, o que é, então, a derivada da g é o dv. Então, a gente vai escolher para dv alguém que a gente vai ter que integrar. Então, a gente tem que ter muito cuidado na escolha do dv para ser alguém fácil de integrar. Então, vamos fazer um exemplo usando esse formato agora dessa fórmula aqui? Então, imagina que a gente tenha essa função aqui, a função ln de x dx. Com essa função aqui, se a gente for pensar em comparar com aquela ali de cima, né, com essa fórmula aqui, u dv, a hora que a gente for fazer a substituição, né, a mudança aqui para nova variável não, continua tudo em x, mas para u e dv, vamos falar assim, então a gente vai ter que escolher o u e vai ter que escolher o dv. Sempre escolhe junto de forma que o produto seja aquele lá. Mas só tem uma função. ln de x é uma função só. Isso aqui é uma única função, ó. Então, essa função eu não sei integrar, que é justamente o problema proposto. A gente sabe derivar essa função. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Mas integrar a gente não sabe ainda. Então, o que sobra para o dv?
tem um 1 aqui, ó, eu poderia enxergar esse 1 multiplicando. Então, o que sobra para o dv é um 1 dx. A hora que eu multiplicar o ln de x por 1 aqui, eu vou ter a função que eu estou calculando a integral. Então, na hora que nós fizermos as contas que vão aparecer aqui, olha, eu vou precisar de achar quem é o du, quem é a derivada do ln de x, 1 sobre x. Então, não esquecer de colocar o dx para ficar a variável de integração. Quem é o v? A gente viu que não precisa achar todas as funções, basta uma. Então, aqui vai ficar x. Se eu colocar o mais c, ele vai simplificar depois. Aconteceu isso no exemplo que a gente acabou de fazer e acontece isso sempre. Então, basta que eu encontre uma função que derivando dessa aqui. Então, agora a gente já está em condições de usar a nossa fórmula de integração por partes. Olha, e não tem nada demais nela, que ela nasceu da regra do produto. Então, o que a gente vai fazer agora? Ó? Vai ficar u vezes v. U vezes v é o produto das duas funções, ó. É a função u vezes a função v, o que não tem os d's, né? dx de nada aqui, ó. Então, ó, u vezes v. Então, esse produto aqui. Esse é o u vezes v. Então, multiplicando as duas, a gente vai ter ln de x que multiplica x. Então, é u vezes v. Menos a nossa nova integral vai ser essa azul aqui, ó. Essa é a nova integral. A nova integral envolve as funções v, que a gente acabou de calcular, e a função du, que também a gente acabou de calcular. Então, vai ficar aqui, ó, x vezes 1 sobre x dx. Essa integral é mais fácil que a primeira? Sim, porque essa integral aqui, ó, esse x está multiplicando e aqui ele está dividindo, então a gente pode simplificar, vai ficar com a integral de 1. Então, a integral de 1 é uma integral elementar, né? Que é o x que a gente acabou de resolver, inclusive, ó. Então, essa nossa integral, que nós estávamos resolvendo, ln de x dx, é igual a x ln de x. Com esse formato, a gente é obrigado a colocar parênteses, para não parecer que está multiplicando aqui o x pelo x. Mas quando a gente vai reescrever isso aqui embaixo, ó, estou pegando isso aqui e reescrevendo, ó. Então, eu vou colocar o x antes para evitar um parênteses. Menos, quem que é a integral de x? A integral de 1, perdão, a integral de 1 é x, mais c. Então, a gente acabou de encontrar todas as funções que derivando da ln de x. Um erro muito comum em cálculo 1, como a gente estava derivando, agora a gente está achando a antiderivada. Muitas pessoas acham que, quem que é a integral de ln de x? É 1 sobre x mais c. Isso não é verdade, né? Isso é a derivada. Então, se num primeiro momento ainda está gerando essa dúvida, essas confusões entre derivar e integrar, se vocês pensarem nessa função aqui, essa função aqui é a função x elevado a menos 1. Quem que é derivada x elevado a menos 1? X elevado a menos 2. Não é aquela lá, tá vendo? Ó? Então, se eu derivar essa função, não aparece ln. Então, quem que é a integral de ln de x? Não é elementar, não está na tabela de integrais elementares. A gente acabou de deduzir usando a integração por partes. Então, a integração por partes, ela vem apresentar uma transformação da nossa integral numa integral que a gente deseja que seja mais fácil. E aí, a hora que a gente for usar essa fórmula aqui de novo, ó, vamos usar essa fórmula e vamos resolver um outro exercício. Então, essa mesmo processo. Se a gente voltar naquele exercício inicial, aquele que a gente já tinha feito, x é elevado a x. Se a gente reescrevesse com esse formato, é a mesma integral que é elevado a x vezes x. Só que aqui, a gente poderia ficar tentado a chamar o u de e elevado a x e o dv de x dx. Esse produto aqui também dá a integral que a gente quer resolver e também é fácil de calcular cada uma das contas que a gente precisa. Ó, calcular a derivada dessa e a integral dessa, a antiderivada dessa. Na hora que a gente calcula esse du aqui, ó, quem que é a derivada de e elevado a x? E elevado a x. Quem que é uma antiderivada de x? X ao quadrado sobre 2. Então, se nós observarmos, antes de sair fazendo as contas, a gente já se depara que a nova integral vai ser essa, ó. Ó quem é a nova integral, ó. Olha a nova integral aqui. É o produto dessas duas. Então, a nossa nova integral seria o x ao quadrado sobre 2, e elevado a x, dx. Uai, então, se essa integral aqui era um polinômio de grau 1 vezes e elevado a x, a nossa integral nova ficou um polinômio de grau 2, porque a constante meio sai da integral. Ficou x ao quadrado elevado a x. Não existe propriedade para a integral do produto. Então, se existisse, a gente já tinha separado aqui, ó. O que a regra do produto permitiu é que a gente reescreva aquela nossa integral.
Então, o que a gente está querendo alertar aqui é que tem que tomar cuidado com a escolha, essa escolha foi ruim. Essa escolha foi ruim. Então, para resolver essa integral, a gente não vai fazer com esse formato. Mas imagina que a gente já tivesse a integral x ao quadrado e elevado a x dx. Tá? Vou ignorar o meio, porque é constante. Então, a gente está com a integral de x ao quadrado e elevado a x dx. É essa integral que a gente quer resolver. Então, para a gente resolver essa integral, a gente vai pensar, vamos tentar usar a integração por partes, e o que a gente chamaria de u e dv nesse caso? Então, vamos lá. Estamos com a integral de x ao quadrado e elevado a x dx. Se nós observarmos, a função e elevado a x, se a gente derivar ou se a gente integrar, ela continua e elevado a x. Já o polinômio, que é o x ao quadrado aqui, se a gente derivar o polinômio, a derivada de x ao quadrado é 2x, então diminui o grau. Se a gente integrar o polinômio, se a gente chamar ele de dv, se a gente chamar o polinômio aqui de dv, ó, imagina que a gente está pensando em chamar o x ao quadrado de dv. A gente vai ter que integrar, vai ter que achar uma antiderivada para achar o v. Então vai ficar x ao cubo. Ou seja, o e elevado a x, ele não some, porque ele continua e elevado a x. O polinômio, ele pode aumentar ou diminuir o grau, ele não se mantém. O e elevado a x se mantém e o polinômio ou diminui o grau ou aumenta, depende da escolha que a gente estiver fazendo para derivar ou integrar. Então, a única escolha que vai dar certo aqui é chamar o u do polinômio, porque o grau diminui e a próxima integral fica mais fácil, senão a gente aumenta o grau e piora a nossa integral. Então, quem que é a escolha que a gente vai fazer? É um produto aqui, ó, é x ao quadrado é elevado a x dx. A hora que a gente multiplicar essas duas, é a integral que a gente está resolvendo. Sempre é importante conferir. Multiplica as duas coisas que a gente escolheu para u dv. Ó. O dv é esse produto, é a integral inicial. Não poderia, vou falar só assim, imagina que tivesse um cosseno de x aqui, a gente escolheu esse u, esse dv. Não é a integral que a gente estaria resolvendo. A gente tem que escolher sempre de forma que todas as funções estejam envolvidas. E um alerta importante para a integral é que nem toda função tem uma antiderivada elementar. Então, não dá para você falar assim, ó, vou resolver qualquer integral. Um exemplo clássico é essa função aqui, ó. A gente não tem uma primitiva elementar para ela. Então, integral, a gente não fala assim, me dá qualquer uma que a gente resolve. A gente vai aprendendo técnicas que possibilitam que aumenta o leque de funções que a gente consegue resolver. Então, esse formato só resolve por partes e tem que fazer essa escolha do polinômio como sendo o u, para a gente derivar e diminuir o grau. Então, a hora que a gente fizer aqui, ó, quem que é a derivada de x ao quadrado? 2x dx. Quem que derivando da e elevado a x? E elevado a x. Então, a nossa integral agora é x vezes e elevado a x, que é mais fácil que aquela de x ao quadrado, ó. Ela vai ficar mais fácil, mas ainda não é elementar. Então, vamos substituir na nossa fórmula. Então, substituindo nessa forma de u vezes v menos integral de v du, menos essa nova integral. Então, ó, primeiro, u vezes v é o produto das duas funções que a gente tem sem os dx aí, ó. Ó, aqui eu engoli um dx. Aqui tem um dx. Na minha escolha aqui, é elevado a x ao quadrado, é elevado a x dx. Meu v é o elevado a x. Então, multiplicando essas duas, nós vamos ter x ao quadrado é elevado a x, u vezes v, multiplicamos o u pelo v, menos, quem é a minha nova integral? Essa conta que a gente acabou de fazer. De cima, né, de baixo para cima aqui, ó, o v primeiro é elevado a x, 2x dx. O dx não pode ficar no meio, porque se nós tivéssemos escrito desse jeito assim, ó, vou colocar o du primeiro, esse é elevado a x é como se ele estivesse fora da integral, como se a integral fosse só essa, ó. Então, isso aqui é um erro importante, viu, gente? Isso muda a nossa integral. Isso é constante? Não, não é constante. Está dentro da integral. Então, eu não posso escrever com aquele formato ali. Então, muito cuidado. Por isso que essa ordem aqui é relevante. Ó, a gente está multiplicando o v e o dx fica do lado de fora, aqui, do lado de fora, aspas, né? Fica como fazendo parte do símbolo. Estou integrando em relação à variável x. O dx é o último símbolo que fica ali. Então, a gente chegou numa integral que é mais fácil que aquela primeira, mas ainda não é elementar. Como é que resolve a integral de x e elevado a x? O 2 é constante. Esse 2 aqui, ele pode sair da integral, ele é constante, ele pode vir aqui para fora. Então, a gente vai reescrever essa integral agora,
E a gente vai ter a seguinte situação, ó. Vamos reescrever a nossa integral. Então, aquela integral que estava ali em cima, x ao quadrado e elevado a x dx, é igual a x ao quadrado e elevado a x menos 2 é constante, sai do integral, eu vou escrever x é elevado a x. Essa aqui a gente já acabou de resolver. Agora, algumas pessoas, quando chega nesse passo aqui, ficam na dúvida, porque fala assim, olha, tudo era em x, continua em x. Não aparece a escolha de quem foi u, quem foi dv. A gente poderia continuar chamando de UDV, não tem problema nenhum, porque a gente já usou aquele UDV, não precisa dele mais. Então, se eu vier aqui e falar, olha, eu quero chamar o polinômio do U, porque na hora de calcular o DU ele vai diminuir o grau, eu vou deixar o DV como sendo E elevado a x, porque ele se mantém. Se a gente tivesse feito a escolha ao contrário aqui, ia ficar aqui E elevado a x e aqui x, aí ia ficar o x ao quadrado, ia ser o mesmo problema que a gente teria antes. Então, essas escolhas a gente tem que ficar tentando mesmo. Tem que treinar isso. Então, quem que vai ser esse meu DU aqui? Esse meu DU vai ser 1 dx. Quem que vai ser o meu V aqui? Vai ser a função que derivando da elevado a x é elevado a x, ó. Então, esse aqui, eu posso, então, essa integral aqui, a gente está usando a integração por partes para ela. Então, eu vou repetir tudo aqui, ó, sem preguiça. X ao quadrado é elevado a x dx vai ser igual a x ao quadrado é elevado a x menos 2 vezes. Agora sim, a gente vai ter a integração por partes. Então, vai entrar o produto das duas funções, vai entrar multiplica u por v e depois calcule a nova integral. Então, ó, multiplica u por v, multiplicando u por v, a gente vai ter aqui x é elevado a x menos a nova integral é essa verde aqui, ó, é a e elevado a x dx. Então, se a gente observar, a gente teve que fazer por partes 2 vezes. E não tem contradição em escolher o UDV aqui, manter as mesmas variáveis, porque a variável inicial x, ela se mantém o tempo inteiro, a gente não muda a variável. A gente só usa a fórmula, transforma numa integral mais fácil, essa integral agora é elementar, é elevado a x. Quando não tiver nenhum símbolo de integral mais, a gente vai ter que colocar todas as constantes. Agora, o alerta aqui, quem não gosta de usar o mesmo UDV, poderia usar assim, olha, eu vou chamar de WX e o DZ de E elevado a x dx. Aí eu vou ter que calcular o DW, vou ter que calcular o Z. Também tá certo. Então, é só quem quiser mudar de variável, fica à vontade, pode mudar de variável. Quem não quiser, não está errado, porque a variável é a variável x. A gente não precisa mais daquela... Quem é U, quem é DV? Não precisa voltar, ó. Já está na variável que a gente está resolvendo o nosso problema. Então, a nossa integral, agora, finalizando o exercício, é a integral de E elevado a x dx, E elevado a x ao quadrado vezes L... x ao quadrado vezes E elevado a x dx, x ao quadrado vezes E elevado a x, menos 2 vezes, esse menos 2 vezes está multiplicando aqui, menos com 2 números negativos, aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar elevado a x. A gente não faz nenhuma operação com as constantes, então o mais c que apareceria não fica multiplicado por menos 2, porque são todos os números reais, positivos, negativos, multiplicado por 2. Então, se eu, por exemplo, colocasse um c ao quadrado aqui, fica errado, porque eu estaria dizendo que são constantes positivas, e isso é falso, são todos os números reais. A gente está pegando aquela coleção de funções. No livro, essa resposta estaria abreviada, colocando E elevado a x em evidência, para poder, na hora de conferir, aqui a gente teria que usar a regra do produto 2 vezes. Se a gente coloca o E elevado a x em evidência, a gente precisaria usar a regra do produto uma vez só. Então, essa função aqui, esse polinômio de grau 2, que multiplica E elevado a x, é a integral daquela função. E acabou o exercício. Então, a técnica de integração por partes, ela vai aumentar esse leque de funções que a gente consegue integrar, e a gente já está generalizando um pouquinho. Olha, se eu tiver polinômio que multiplica E elevado a x, então o U tem que ser o polinômio, porque vai diminuir o grau, E elevado a x. Aí, então, de maneira similar, se por um acaso fosse para casa, x vezes cosseno de x, essa integral aqui também só resolvemos por partes. E a gente poderia pensar em duas escolhas. Poderia pensar U e o dv aqui, e vou pensar outro U e outro dv aqui.
Se a gente escolher o U como sendo x, o que sobra para o dv é o cosseno de x dx. Aqui, se a gente escolhe o U como cosseno de x, o que sobra para dv aqui fica sendo x dx. Então, essas duas funções, se a gente multiplica, dá aquela que a gente está resolvendo. Agora, vamos prestar atenção no que acontece quando a gente está calculando aqui, porque a gente está calculando o dv. Então, duas escolhas diferentes. Se a gente calcular o dv aqui, ó, quem vai ser o meu v? O meu v vai ser igual a quem que derivando da cosseno? Seno de x. Quem que é a derivada de u? Vai ser 1 dx. Então, a nova integral seria integral de seno de x. Agora, nesse caso aqui, olha, se a gente for fazer para essa função que a gente fez essa escolha, quem que seria o meu du? Derivada de cosseno menos seno de x dx. A derivada de cosseno é com sinal negativo. Então, menos seno de x dx. A hora que a gente fizer menos seno de x dx, a hora que a gente fizer o meu v aqui, ó, quem que derivando da x? X ao quadrado sobre 2. Então, essa integral aqui, ó, é pior do que aquela que a gente tinha antes. Por quê? Porque ficou um polinômio de grau 2 vezes o seno. Essa aqui ficou elementar. Essa primeira escolha aqui, ó, ficou elementar. Então, antes da gente sair fazendo conta, muito cuidado com qual é a próxima integral que a gente está resolvendo. Nesse caso aqui, seria a integral de seno de x. Então, essa escolha aqui é boa e essa escolha aqui não foi boa. Então, de maneira similar ao que aconteceu com x vezes e elevado a x, acontece com x cosseno de x ou x seno de x. Por quê? A derivada de cosseno dá seno, a derivada de cosseno dá menos seno, a integral de cosseno dá seno. Então, assim, integrando cosseno, eu vou obter seno. Um positivo, outro negativo. Então, ele não some, mas o polinômio ou diminui o grau ou aumenta. A gente não quis que o polinômio aumentasse o grau, que fica pior. Então, esse alerta aí para poder, na hora de fazer a escolha na integração por partes.